Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico continua apresentando a Jornada de Agronomia, a 7ª Jornada de Agronomia, e tenho o prazer em receber em seus estúdios o Marcos Perdoná, que é engenheiro agrônomo, pesquisador, doutor na área de fitotecnia, pela Unesp de Botucatu, especificamente sobre café e macadâmia. E também é pesquisador pelo APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. E também o Jean Marco Silva Davi, que é agrônomo, doutor também, pesquisador da APTA e especialista na área da aquacultura, especificamente na cultura de tilápia. Obrigado, Jean, assim eu posso chamá-lo, né? Por favor. E também o Marcos Perdoná, que já esteve aqui no Mundo Acadêmico, num tempo atrás, a gente estava conversando em off aí, mais uma vez retornando, e o prazer também, a FIB agradece pela presença de vocês aí, com essa experiência que vocês trouxeram aos nossos alunos de agronomia. A gente que agradece. Ok. É um prazer. Bom, queria começar com o Jean, assim posso chamar, Jean Marco Silva Davi, doutor, agrônomo e pesquisador da APTA, especialista na aquacultura e de cultivo de tilápia. Ô Jean, de um modo genérico, de um modo amplo, para quem está nos assistindo, apresenta como é que está a trajetória, como é que está caminhando, né, a piscicultura em nível de Estado de São Paulo e especificamente aqui no Centro-Oeste paulista. Olha, a aquacultura é uma modalidade de produção de alimentos que ela está crescendo bastante. Nos últimos 20 anos ela partiu praticamente do zero para repor, para ocupar o espaço do peixe pescado, né? Que tá, cada vez tem menos peixe, de menos qualidade, e é uma modalidade que por essa demanda por peixe saudável ela está se instalando, principalmente nos reservatórios das hidrelétricas, né? Que são grandes corpos d'água, uma área enorme de lagos que a gente tem, e que, exceto pelo cultivo de tilápias em tanque-rede, que é a modalidade que eles usam, não tem nenhuma produção pela via da pesca que seja muito significativa, né? Então o pessoal está ocupando uma parte dos reservatórios com essa modalidade de produção de tilápias em gaiolas, né? Gaiolas flutuantes que eles põem no... E isso daí está crescendo a uma taxa aproximada de uns 10% ao ano, a despeito de tudo que vem acontecendo na economia. Tem um crescimento sustentado ao longo do tempo. E significativo, né, já 10% ao ano, né? Sim, sim. A produção de tilápia, o Estado não exporta ainda, mas porque a demanda absorve praticamente toda a produção, mas tem uma produção de boa qualidade. Vai para o consumo? Consumo interno. Então, uma demanda muito forte por peixe, né, para alimento saudável. A cadeia produtiva de insumos, de rações e todos os periféricos que são necessários para a atividade teve um desenvolvimento local muito forte. Então já está estruturado como uma cadeia produtiva que ainda não se aproxima das outras modalidades de produção de proteína animal, como produção de aves e de suínos e de bovinos, mas a projeção, o prognóstico que se tem é que o Brasil, especificamente a região sudeste, né, cresça bastante para chegar no nível de significância que as outras áreas de produção animal Isso têm. No médio prazo, no curto prazo ou mais no longo prazo? Eu acho que a Qual é a médio sua prazo, opinião? né? Ainda não é do tamanho, por exemplo, da principal indústria de produção animal nossa, que no meu entender é o frango, né? Porque tem muitos problemas na regularização dos empreendimentos, que eles ocorrem em reservatórios de água doce, né? Que é um recurso estratégico, e tem muito cuidado para o poder público emitir as licenças e as outorgas para funcionar. Então isso Ainda está pegando nesse aspecto. O setor indica, né, os representantes legítimos do setor, eles indicam que o principal problema que nós temos é de regularização de empreendimentos. É isso que entrava um crescimento maior. E uma curiosidade, Jean, dentro dessa área, em nível de Estado de São Paulo, né, e também em nível Brasil, pelo teu conhecimento e atuação na área, o governo tem investido nessa área ou ainda é muito acanhado o investimento em nível federal, em nível estadual, nessa área? Olha, no nível federal, primeiro, teve até um esforço através do Ministério da Pesca, né, que agora ele foi extinto, que se desvirtuou um pouco pelo uso político do setor, mas era uma coisa muito positiva que tinha e que agora acabou sendo extinto porque perdeu sua finalidade, que era de ter um ministério específico para estimular a aquacultura e pesca, né. No ambiente estadual, está tendo um esforço muito grande, concentrado, que eu faço parte desse esforço a partir dos institutos de pesquisa
e da APTA como um todo, né, que nós somos parte junto com o Instituto de Pesca e os outros institutos de pesquisa, para focar no quais são as demandas específicas do setor, né, e tentar atender isso, então, permitir que o setor se desenvolva. Tem uma iniciativa do governo estadual que é instituir parques aquícolas, né, que seriam áreas onde a regularização seria feita de uma maneira um pouco mais ágil do que é feita para produtores individuais, e isso implicaria no poder público estar envolvido também não na operação, mas na operacionalização de existir essas áreas produtivas. Eles estão olhando com atenção aqui no eixo do Rio Tietê, né? Que enxerga-se que pode ter algum potencial não desenvolvido ainda para essa área. Acho em nível de estado, que regiões que são mais, que atuam mais nessa área? Em nível de estado de São Paulo. O principal polo produtor de tilápias, as condições ambientais mais favoráveis e a cadeia mais estruturada está ao redor do reservatório de Ilha Solteira, que faz a fronteira ali no noroeste do estado com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. É um reservatório muito grande, com mais de 1.000 km², né? Ali, por ter um reservatório muito grande, com água muito boa, ali é o principal local, tem alguma coisa como 30 ou 40 empreendimentos funcionando por lá. Eu trabalho por lá, tenho projeto por lá já há um longo tempo. Eu participei da instalação do parque aquícola que tem lá, né? Tentando transpor essa experiência para o parque aquícola aqui do Tietê, que está em fase de planejamento. Na região de Araçatuba, ali em Buritama e Zacarias, é onde nasceu a atividade aqui no estado de São Paulo. Então é um polo mais tradicional, só que ali não está tão desenvolvido quanto Ilha Solteira, porque a Ilha Solteira a condição ambiental é melhor ainda do que no Tietê. E no eixo do Paranapanema também tem muitas fazendas se desenvolvendo por lá, na fronteira entre São Paulo e o Paraná, né? E aqui na nossa região tem também um potencial. A nossa região participa desse tema das águas, né? Recebendo todo o descarte de água servida que vem da Grande São Paulo e Grande Campinas, através do Rio Tietê e do Rio Piracicaba, né? E aqui no reservatório de Ilha Solteira a condição não é tão boa por conta desse aporte muito grande que tem de poluente nesses reservatórios. Conforme você desce para os reservatórios, para o médio e baixo Tietê, já teve a autodepuração do rio, já foi permitido, já foi dado condições para que isso aconteça, né? Então tem uma condição um pouco melhor a partir de Ibitinga e Promissão. São mais favoráveis. Mais favoráveis. Sim, aqui tem uma carga muito grande, aqui logo em volta da nossa região, mas aqui existe a pesca também, que eu trabalho com essa parte da pesca de tilápias. Como é que funciona isso? Explica para quem está nos assistindo, a pesca da tilápia. Pesca da tilápia. Pesca da tilápia é uma pesca artesanal, né? Pesca de pequenos pescadores que vivem aqui, principalmente ao redor de Barra Bonita, que essa condição a gente chama da água, ela está eutrófica, ela está eutrofizada, né? É quando tem muito nutriente na água, tem um desenvolvimento desproporcional de algas. A tilápia é uma espécie que é capaz de ter vantagem disso. Então é uma produção um pouco variável, mas ela se mantém principalmente por populações marginalizadas e vulneráveis, né, que obtêm a sua subsistência através dessa pesca. O governo tem apoiado essa pesca? Ou muito pouco? Tem nossa região. Tem várias iniciativas de se colocar essa pesca também dentro da legalidade, né? A gente obteve financiamento para avaliar principalmente os métodos de captura que eles usam, que a gente busca, através da APTA e da atuação do poder público, de direcionar para que eles usem métodos que não são lesivos para as espécies nativas e que sejam mais seletivos para a tilápia, que é uma espécie exótica que pode ser explorada sem maior cuidado, mas que a ideia que se tenta implantar, que o poder público adota, é de preservar as espécies nativas, que elas são muito judiadas já por conta da presença dos reservatórios, né? E favorecer a pesca da tilápia, que é até um serviço ambiental de diminuir a densidade um pouco. E isso dá suporte para as populações população de gente pobre que não tem baixa renda e que precisa o peixe é um alimento de alta qualidade, né? Então acaba sendo muito importante como base nutricional, né? Esses peixes para populações que precisam mesmo disso. Perfeito, já. Queria passar um pouquinho a bola aqui para o Marcos Perdonar, engenheiro agrônomo, pesquisador, doutor pela Unesp Botucatu, e atua especificamente na área de fitotecnia e especialista em café macadâmia, esse consórcio aí que tem dado certo, né, Marcos? Eu queria começar com você, que você explicasse para quem está nos assistindo o que é esse cultivo consórcio café e macadâmia, como é que funciona isso na prática, Marcos?
Bom, Carabino, basicamente a gente tem nas diversas culturas aqui do Brasil monocultivos, né? O que é um monocultivo? É você plantar uma única espécie em cada área de plantio. O consórcio, ele prevê justamente o plantio de mais de uma espécie na mesma área. Então, por exemplo, aqui na região de Garça, bem próximo da gente, nós temos um polo produtor de café. Esse polo produtor de café prevê o cultivo do café em monocultivo, só se planta café. O cultivo consorciado, ele vai prever a introdução de mais uma espécie juntamente com esse café. Às vezes até o produtor, quando vai implantar a cultura do café, que ela está baixa, ele planta arroz ou feijão e faz um consórcio provisório. A nossa proposta é de um consórcio mais a longo prazo, permanente. Isso pode acontecer por uma diversidade grande de fatos. Então, por que a gente faria um consórcio, já que todo mundo faz cultivos solteiros, né? Esse consórcio, ele pode ser benéfico tanto para uma espécie quanto para outra. Então, o nosso trabalho é procurar quais as espécies que, se colocadas juntas, vão cooperar ao invés de competir. E precisa de pesquisa. Sem dúvida nenhuma. Eu queria que você comentasse sobre isso. Esse justamente que é o a nosso sua trabalho. área de atuação. Esse é o nosso trabalho, né? Então, por exemplo, se você fizer sombra para o café, até 30% de sombra o café vai agradecer muito. Ele é uma espécie que é nativa de subbosque, ele gosta de uma quantidade relativa de sombra, vai produzir até melhor, e essa outra espécie vai fazer um quebra-vento também, que é uma outra condição que o café não suporta, ele odeia vento. O café. Ou seja, traz o equilíbrio. Então, o café se beneficia dessa quantidade de sombra adequada para ele, principalmente porque a gente está tendo mudanças climáticas e cada vez fica mais quente, o café também não gosta de calor. Então, esse sombreamento poderá ajudá-lo nessas questões de temperatura, de vento, de manutenção da umidade relativa do ambiente. Isso tudo vai favorecer a produção do café. Por outro lado, para outra espécie que está entrando também nesse consórcio, o cultivo junto com o café poderá ser benéfico. Então, o que nós conseguimos fazer através das nossas pesquisas é achar uma espécie que vá competir com o café, ou seja, vai melhorar o ambiente de cultivo para ele, vai introduzir uma nova fonte de renda para aquela área, que é uma questão importantíssima para o café. O café, você sabe, né? Ele tem ciclos de preços, né? Então você pega 3, 4 anos de preço ruim de café. Não é fácil o produtor se manter na atividade sendo pouco remunerado por 3 ou 4 anos. Depois ele tem 1, 2, 3 anos de preço bom. Volta de novo um preço ruim. Então, tendo outro ingresso na mesma área de recursos, isso ajuda sobremaneira o produtor de café. Ou seja, traz o equilíbrio fitotécnico e o equilíbrio também financeiro. Exatamente. Econômico-financeiro. E o casamento do café com a macadâmia especificamente, a macadâmia é uma noz de alto valor. Então ela vai trazer ingresso de recurso bastante para a área do café. De onde veio a macadâmia? A macadâmia, ela originária da Austrália. Original da Austrália, mas quem desenvolveu a macadâmia como cultura foram os americanos, no Havaí. Eles é que transformaram ela numa cultura comercial, né? Desenvolveram as variedades. A partir de quando, Marcos, isso começou a surgir e chegou no Brasil quando? Isso foi por volta de 1830, né? Faz bastante tempo. Chegou no Brasil... Chegou com força mesmo no Brasil quando? Agora na década de 40, 1940 já, né? Justamente essas cultivares que os americanos desenvolveram no Havaí. E a partir disso aí, o IAC, em Campinas, que é o Instituto Agronômico de Campinas, começou a fazer melhoramento genético também, na década de 70. E hoje nós temos as duas cultivares. Temos as cultivares de origem havaianas e temos as cultivares nacionais que foram desenvolvidas por IAC, que por sinal são mais produtivas que as havaianas. Então, o que foi modificado lá em Campinas é mais produtivo. Fizeram um excelente trabalho de melhoramento genético nessas plantas. Que é o que é mais adotado em nível Brasil. Mais produtiva, inclusive para outros países. Mais produtiva, inclusive para outros países. Né? Fizeram um excelente trabalho de melhoramento genético.
E esse produto nosso é competitivo no mercado? A grande Quando questão- exportado? Muito competitivo. Até mais ou menos uns 15 anos atrás, 100% da produção nacional era exportada. Hoje o mercado nacional cresceu muito. Então a gente tinha 10 anos atrás só 3 indústrias no Brasil que processavam essa noz e exportavam. Hoje nós temos mais de 20 indústrias só no estado de São Paulo, atendendo todo o mercado regional. É mais ou menos a questão da tilápia que o Jean falou ali. Uhum. A gente daqui a pouco até quer exportar, mas se a gente não produzir mais, o mercado interno vai absorver tudo, né? E a grande vantagem da consorciação para a macadâmia é uma planta que ela é um pouco lenta para início de produção. Ela começa a produzir quando você planta ela solteira com 4 ou 5 anos. Qual o ciclo dela? E vai atingir um pico de produção com 15 anos. 15 anos. Mas pode produzir até 60 anos. Então ela demora para retornar o investimento para o produtor. Quando você planta ela junto com o café banca ela nos anos iniciais. Então você consegue, sem fazer nada para macadâmia, simplesmente tratando o seu café, formar um pomar de macadâmia com um custo muito baixo. A hora que ela passa a produzir, você tem duas alternativas. Você mantém o cultivo consorciado por um bom tempo, pelo menos 15 anos, e depois elimina o café. Ou, quando ela já entra em produção, devido ao alto preço que ela está no mercado, você pode até eliminar o café. E ela tem uma grande vantagem também. Eu estava falando da região cafeeira aqui de Garça, onde a gente tem muito problema com nematóide, né? Nematóide é uma praga que dá na raiz do café e que praticamente inviabiliza o cultivo. Então, nessas áreas aí que o produtor está com uma lavoura ineficiente de café, ele vai ter que ter uma alternativa. Uma das alternativas é essa: introduzir a macadâmia. Ele continua produzindo café por algum tempo, inclusive a macadâmia vai melhorar o ambiente para ele produzir o café, e depois de alguns anos ele poderá optar: quero continuar com o cultivo consorciado dessas duas culturas, ou quero ter só o pomar de macadâmia, e aí elimina o café. Recomendações finais para quem está nos assistindo. Basicamente eu trabalho há 22 anos com café, né? Desde que me formei, sempre estive dentro da cultura do café. E a gente, por conta disso, está envolvido com os problemas da cafeicultura e do cafeicultor. Que não são poucos, né? E a gente busca soluções. Exato. São pesquisadores, né? Exatamente. E essa questão do consórcio com a macadâmia realmente é uma das melhores possibilidades que eu vejo, tanto para ampliação de renda do produtor, como para a segurança financeira da propriedade, como ganhos ambientais que a gente pode ter. Então, realmente, eu invisto bastante parte do meu tempo nessas pesquisas. A recomendação é que, é lógico, como o Jean falou, em qualquer ramo da atividade agrícola, sempre a gente precisa fazer com bastante planejamento. Na cafeicultura não é diferente, no consórcio não é diferente, né? Então a minha recomendação para o produtor é essa: que sempre antes de tomar uma decisão sobre o que ele vai fazer, é que ele possa obter o máximo de elementos sobre aquele assunto para tomar uma decisão sábia, né? Então sempre buscar muita informação através da Casa da Agricultura, através da APTA, através dos órgãos de pesquisa do Estado, onde a gente está sempre à disposição para que ele obtenha sucesso na atividade dele. Então, a gente fica à disposição também aqui na APTA, que fica na Rodrigues Alves, 4040, né? Quer deixar algum site? O Bruno coloca para a gente aí. O telefone lá é o 3203-3257. Tem o site da APTA Regional, né? Ok. Que é aptaregional.sp.gov.br. Beleza. E esses são os nossos contatos. Ou nos procure pessoalmente aí. A gente tem realmente a demanda por informação nessa atividade é muito grande. Diariamente eu recebo consultas não só sobre consórcio, mas muitas vezes só sobre o cultivo da macadâmia também, né? Perfeito. E ter profissionais assim, que gostam do que fazem, está muito claro isso para a gente, né? E conhecem profundamente cada um na sua área, é muito importante, tanto em nível regional como em nível estadual e em nível Brasil, né? O país precisa realmente do agronegócio, que é a grande sustentabilidade em nível de resultado do PIB, né, do país. Se
fomos para esse lado aí. Sabemos que quem suportou aí toda essa crise foi o agronegócio e é onde efetivamente vocês atuam, né? Então, obrigado aí mais uma vez. A FIB agradece a presença de vocês aqui na jornada de agronomia e o mundo acadêmico também, né? E outras oportunidades vão surgir para que vocês venham aqui, visitem o mundo acadêmico e vamos decifrar outras pesquisas, né? Porque a FIB, o mundo acadêmico tem esse objetivo, né? Trazer para a população efetivamente o que tem de melhor em nível de pesquisa e no caso de vocês, na área do agronegócio, na área da macadâmia, do café e na área da piscicultura. Obrigado aí pela presença de vocês. Agradeço a oportunidade de expor nosso trabalho também. Ok, Marcos? Muito obrigado. Também agradeço. Ok. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. FIB, total apoio à comunidade.